Bem-vindo ao Devandamos Cortex Podcast. Eu sou o Matheus Mariano e eu criei esse espaço para contribuir no amadurecimento do pensamento crítico sobre a moda. Acredito que principalmente nos últimos anos a gente enxerga que tem muitas pessoas criando conteúdo, mas ainda falta um pouquinho de dar um passo além e a gente entender mais como que grandes pensadores pensam a moda e discutir isso em um debate saudável, respeitoso, com responsabilidade, mas que a gente vá um pouquinho mais a fundo do que a gente enxerga nas redes sociais. O primeiro episódio de hoje, da primeira temporada, é pra gente abordar realmente quais são os pontos cruciais ali pra gente entender, principalmente o restante da temporada, mas são pontos realmente fundamentais, né, dos fundamentos da moda. Então, o que é a moda? Moda é política? Eu acho que esse foi um debate que foi levantado nas últimas semanas, principalmente. Então, também é interessante que a gente está gravando esse episódio depois de um momento que se levanta realmente esse assunto. E hoje, então, a gente tem aqui para conversar a Andrea Meneghetti. Prazer, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, esse é o primeiro episódio da primeira temporada, um panorama sobre a moda. Então, Andrea, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite do primeiro episódio da primeira temporada, enfim, um projeto embrionário que está começando. E eu queria que você começasse contando, então, um pouco da sua história, da sua carreira, como que você chegou, os percursos que você fez para estar aqui hoje. Obrigada, primeiramente. Adorei o convite. Que honra te reencontrar pessoalmente. A gente se conheceu no mundo pandêmico, né? Na sala de aula. Eu acho que a minha carreira com a moda, ela não foi intencional, né? A minha proximidade com a moda. Eu queria política quando eu estudei jornalismo. O meu sonho era ir para Brasília, eu queria trabalhar na Folha de São Paulo, eu queria ser correspondente nacional, colocar o dedo na ferida, assim. Só que eu acabei caindo na área de moda, escrevendo em revista, eu comecei pela revista de noiva, e não tinha curso no Brasil sobre moda, assim, quando eu digo assim, jornalismo de moda, branding de moda. Naquela época não existia isso, né? Existia curso de design, e curso de história do luxo, história da moda, mas eu queria alguma coisa mais específica para minha área. Então, como não tinha, eu tive que estudar muito sozinha. Eu tive que meio que entender ali como que funcionava algo tão peculiar daquilo que eu tinha aprendido na faculdade, porque na faculdade não te ensinam moda. Hoje já abordam moda, né? Naquela época, em 2005, quando eu me formei, no máximo você falava de cultura e futebol, esporte, né? Mas sempre era política, economia, uma coisa mais densa. Então, quando eu caí na moda, foi uma coisa muito despretensiosa. Então, eu comecei a estudar e comecei a me apaixonar. Falei, nossa, tem coisa aqui. E acho que foi o olhar jornalístico que me levou para a academia. Porque era uma curiosidade tão grande de entender aquilo, que quando a USP fez a primeira pós-graduação dela, em 2010, que é Estética e Gestão da Moda, eu falei, cara, é essa pós que eu quero fazer, é isso que eu quero estudar. Eu quero estudar a moda numa essência de reflexão por diferentes perspectivas, pela filosofia, pela sociologia, pela semiótica, que hoje é o que eu estudo, eu aplico, né, a antropossemiótica. Então, eu fui estudar na USP. E a USP, ela abriu minha cabeça e fez assim, puf. Daí eu falei, não, eu não posso ficar com esse saber sozinho, né? Então, eu tenho que dividir. Daí eu fui, montei curso, comecei a dar aula, muito atrevida, é lógico, batendo na porta, fazendo. Só que acho que essa energia transformadora, ela aconteceu. Só que, no paralelo, eu trabalhei com revistas e grandes marcas no mercado, né? Isso da academia estava acontecendo, dos estudos. Mas eu trabalhei na Vogue, repórter, freelancer por 10 anos. Trabalhei como editora de beleza da Glamour. Escrevi para todas as revistas femininas do Brasil. Cláudia, Marie Claire, Elle, Bazar, Boa Forma, sei lá, todas. Estilo, que não existe mais, né? Revista Estilo. Escrevi para os sites, fui correspondente internacional para a Revista Máxima de Portugal, mandando notícias daqui, cobri desfiles, cobri eventos internacionais, dei curso em Paris também, então fiz muita coisa e faço muita coisa. Hoje eu estou muito focada em branding, eu faço estratégia para uma marca de moda e dou aula e sou mãe, tenho marido e todas as outras coisas. Eu acho que esse é um pouquinho do que dá pra gente falar e pensar um pouco sobre moda. Perfeito. Dou aula na SPM, na IED, na FAAP, na USP, que é onde a gente também se conheceu, né? Perfeito. Vocês sentiram esse currículo bem curto?
Bom, então aqui a gente está com um expert, obviamente, e eu achei muito interessante esse ponto da moda, sempre negligenciada, né, em academias, no ambiente de jornalismo. Eu até lembrei da Lilian Patti, também estava vendo uma entrevista dela ontem com a Marília Gabriela, que ela fala justamente isso, que ela também começou não querendo tanto ir para a moda e ela foi sendo colocada no ambiente da moda, da cultura e foi se apaixonando. E puxa muito da história mesmo, né? Tipo, a moda é história e ela vai te incentivando a buscar e entender mais, cada vez mais. Eu queria começar primeiro falando da moda como uma maneira de expressão, de individualidade, enfim. Como que você enxerga isso, né? Como que a moda ela ajuda a gente a se expressar, como que ela ajuda a gente a construir a nossa própria narrativa, a nossa história? Só para dar, como a gente está querendo provocar pensamentos críticos e até reflexões, eu acho que é legal sempre o ouvinte e até aqui quem assiste a que gente. assiste a gente, mas assim, é entender por qual lado a gente sempre olha a moda. Eu vou fazer um panorama aqui breve sobre a moda, o que ela é, né? Assim, a moda é um fenômeno social de uma sociedade de consumo, né? Hoje, hiperconsumo. Mas a moda ela surge muito quando a gente sai de um lugar que era só grupos sociais, né? Uma sociedade que era estática, então existia a monarquia, você era camponesa ali, então você não tinha uma mobilidade social. A partir do momento que a gente começa a ter o conceito de indivíduo e a gente começa a ir para uma sociedade moderna que ela transita e ela te coloca um protagonismo, que você pode ser o que você quiser diante do seu conhecimento, diante do seu trabalho, da sua força, enfim, estou falando de forma muito resumida. A moda, ela entra justamente para colocar protagonismo no indivíduo que eu quero ser, na diferenciação. Se antes eu pertencia a um grupo e todos eram iguais, por mais que rei, a corte, né? Mas ali eles tinham formas de se expressar, mas sempre muito controladas por uma lei suntuária. Enfim, não tinha uma liberdade do indivíduo. Existia uma questão de uma época ali e de regras muito fortes. Então, quando a gente vai mudando essa dinâmica da sociedade, a gente entende que a moda, ela impera, né, para o capitalismo. Então, eu tenho uma professora, Santaella, a semioticista, e ela fala, a moda reina com soberania numa sociedade de hiperconsumo. Porque ela convida você, ela te seduz para você se revelar e ser aquilo que você gostaria de ser e até para camuflar quem você não quer ser. Então, a moda ela está muito ligada sobre essas questões de construção de identidade. Ela vai e atua nas nossas subjetividades, mas ela também é economia, ela também gera dinheiro. Mas a moda também é política, porque a roupa que eu uso ou a causa que eu consumo e coloco no meu corpo também me mostra para o mundo. Mas isso está dentro desse panorama e dessa complexidade que é uma sociedade de consumo. Do que é a complexidade de hoje ser humano, né? Ser esse indivíduo. Então, moda é tudo que a gente consegue entender e se expressar criando identidades, criando individualidades. Mas assim, se eu fosse falar, ela é um fenômeno social que explica uma sociedade. E sempre também retratando ali os zeitgeist, né? Que é o que a gente sempre fala, o zeitgeist é o período que a gente está vivendo hoje. Quais são as influências que a gente tem de política, de esporte, de economia? A moda é influenciada por tudo isso, ela vai refletindo os costumes, os hábitos, e ela também vai refletindo de forma muito geográfica, né? A moda do Brasil não é a moda do Japão, e por aí vai, enfim. E aí eu também queria entrar justamente nesse ponto, né? De diferenciação e de que a gente vai construindo essa nossa sensibilidade com relação ao vestuário ao longo do tempo, e mesmo quando a gente não quer, é impossível a gente distanciar o que a gente está enxergando, o que a gente está sentindo, do que a gente quer vestir. E aí eu queria entrar justamente nesse ponto de moda ser além da roupa, da moda ser política, da moda ser economia. Eu queria entender um pouco mais assim, como que esses segmentos de mercado acabam influenciando a moda no dia a dia, de forma prática. Quando a gente pensa na moda como sistema e como ela se organizou, a gente pode falar da moda, né, comportamento, mas tem a moda que é um sistema, como que ela atua dentro, né, desse cascateamento, desde a alta costura, desde os grandes criativos, chegando numa fast fashion, tá?
A lógica da moda, ela impera muito bem dentro do que é a nossa sociedade. Então, eu saio de alguma coisa que é para poucos e coloco para muito. As outras indústrias, né, os outros segmentos, eles compreenderam que eu não preciso fazer um carro para durar 20 anos. É legal quando eu coloco dentro dessa dinâmica da moda, que é de poucos para muitos. Então, eu vou criar um carro para você, que é a obsolescência programada, que a gente fala muito, que é daqui 5 anos, 6 anos, você vai querer trocar de carro. Daqui 6 meses, você quer trocar o seu iPhone, o seu celular. Porque a gente começa a colocar características simbólicas nesse consumo. Porque se eu tenho um iPhone 9, eu não sou tão legal quanto quem tem um iPhone 14. Se eu tenho um Uno de 2009, eu não sou tão legal quem tem a BMW. O que eu quero dizer? O seu consumo, ele simboliza, classifica, qualifica você como sujeito, como indivíduo. Então, a moda, quando você fala, ela determina para as outras dinâmicas? Sim, porque essa lógica surgiu muito na moda. Porque a moda ela é efêmera, ela é cíclica, e a efemeridade dela é muito rápida. Né? Esse cíclico dela acontece de uma forma muito mais dinâmica. E as outras indústrias entenderam, pera, se eu preciso existir, se eu preciso vender, eu tenho que começar a criar símbolos e dinâmicas diante desse consumo. Então, respondendo a sua pergunta, acho que a moda ela emprestou muito essa lógica para as outras categorias, para os outros segmentos. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta também. Não, acho que vai vir por aí. Eu acho que eu também estava vendo um talk com a Vanessa Friedman, que é do The New York Times, que ela fala também justamente isso, que ela acabou migrando pela moda justamente pela moda ser essa intersecção entre vários setores. Eu queria entrar um pouco mais nessa parte da moda como política, porque acho que principalmente nas últimas semanas esse assunto foi levantado. E aí eu fiquei me perguntando muito se a moda ela está sendo política ou se ela está sendo politizada. E aí aqui eu queria trazer 4 exemplos que eu vou montar uma lógica sobre eles. Vai ser um caldeirão, mas que eu acho que eles são recentes e eles fazem a gente pensar até que ponto é necessário, até que ponto a gente pode estar indo, talvez, além do que, extrapolando o que seria interessante do pensamento. O primeiro ponto era com relação à campanha da Balenciaga do ano passado, que foi feita sobre um tema que foi hiperpolêmico, acho que está todo mundo familiarizado com o tema. E eu vejo como muito difícil a gente dissociar a política desse tema, a gente não abordar isso de uma forma política, a gente não se posicionar, a gente vê essa campanha acontecendo e a gente não debater. O que foi algo, um movimento, um comportamento, acho que muito reproduzido também, principalmente pelos principais veículos de comunicação. Pouquíssimos abordaram esse assunto. Um segundo ponto é com relação ao desfile da Schiaparelli, o desfile de Haute Couture, que aconteceu em janeiro, em que a gente tem ali um diretor criativo que se inspira na obra de Dante Alighieri para fazer um vestido, para fazer, enfim, peças. E aí a gente tem uma parte do público enxergando isso como uma apologia à caça de animais. O que eu, particularmente, acho muito difícil essa associação. Então, aqui, para mim, me dá muito mais a impressão de que foi politizado do que ele ter colocado a política como pauta da coleção. O terceiro ponto é a indicação do Pharrell Williams para o cargo de diretor criativo na Louis Vuitton, que eu acho que também é um ponto muito sensível para a gente discutir, porque não é uma pessoa que tem um currículo, talvez, que dê esse aval para ele estar ali, mas que, ao mesmo tempo, eu vi algumas pessoas falando, né? Estão questionando a capacidade de um homem preto. E aí eu acho também isso muito complicado quando a gente faz essa associação muito linear. Porque eu fico me perguntando, será que na primeira coleção do Pharrell Williams a gente não vai poder criticar porque isso vai ser enxergado como um racismo? Então, também, mais uma vez, eu acho que um tema que talvez esteja sendo politizado e não seja politizado por conta própria. E aí eu queria trazer um quarto ponto, que foi da última coleção da Casa Blanca, feita pelo Sharaf Tajer, que ele faz um discurso que ele é extremamente político, e eu acho que foi uma das primeiras vezes, quase, que eu vi um diretor criativo de uma marca, literalmente, ele começa o desfile subindo num púlpito
e trazendo um discurso que ele é muito forte, que eu vou ler aqui para vocês, só para a gente também ter essa clareza do que foi dito. Então ele fala, né? É fácil ver abre aspas, né? É fácil ver o mundo entre preto e branco, bem ou mal, felicidade ou dor, guerra ou paz. Mas na realidade estamos rodeados de nuances, cores e matizes. No ano passado, minha amiga Maia me contou uma história incrível sobre jovens na Síria que arriscaram tudo para encontrar a alegria. Eles estavam fazendo algo que você acharia comum: festejar, exceto pelo fato de que eles estavam presos pelo medo sobre o bombardeio. Então, para eles, festejar era um ato de coragem e resistência. Inspirado, fui a Damasco, um paradoxo vivo. Entre a devastação e as ruínas, encontrei a bondade da humanidade. Generosidade, relacionamento e renovação na capital mais antiga do mundo. Foi um lembrete para celebrar a vida em todas as condições e algo com o qual todos devemos aprender. Esse é o propósito dessa coleção. Uma peça de teatro inspirada na coragem, um reflexo da dor e da beleza que testemunhei em uma zona de guerra. Junto podemos infundir a mudança pela paz. Então, acho que aqui também tem um exemplo muito forte que ele pauta a política, mas eu também fico me perguntando, como não? Como que você priva um diretor criativo de pautar a sua coleção na política a partir do momento que ele vive uma experiência dessa? Né? É um erro dele? Enfim, eu trouxe esses 4 exemplos para a gente discutir em cima deles e ver casos de que talvez a gente pode estar passando do limite como consumidores, como críticos de moda, nessa interpretação da política dentro do segmento. Um outro caso em que em quase que o diretor criativo tem um aval de fazer isso, porque é muito genuíno e ele está trazendo uma questão que é muito importante para a gente estar atento, de uma região, de uma população que acaba sendo muito negligenciada. Enfim, são 4 exemplos, acho que muito recentes, de que traz vários pontos de como a gente pode enxergar a política na moda. Nossa, a gente poderia fazer uma tese de doutorado, né? Porque é muita coisa para falar. Eu vou tentar conectar o que pode ter de similar aí nos pontos que você traz, porque eu acho que cada um também tem uma perspectiva que a gente pode analisar por pontos muito peculiares, tá? Porque eu acho que o do Balenciaga, ele tem... A gente pode ir um por um também, se... Tudo bem, então... Eu acho que é porque, assim, o da Balenciaga, acho que tem uma questão ética muito forte. A gente está falando, acho que, do mesmo assunto que foi da questão da campanha com objetos, com objetos, tá. Porque o que a Balenciaga fez? Eram 2 campanhas diferentes e quando a gente está nas mídias sociais, as fragmentações, elas aconteceram e eu só estou contextualizando porque eu não sou a favor, eu achei que teve um problema ético seríssimo. A construção dessa narrativa. Mas quando eu fui ver, eu fui atrás, foram campanhas que foram feitas de momentos diferentes, mas elas tinham a estética, tinha toda uma questão... não momentos diferentes, eu estou dizendo, uma era tipo gift, Natal, alguma coisa, e a outra era a principal. Ele até fala isso numa entrevista recente da Vogue, que uma foi feita, se não me engano, em abril, a outra em setembro. Mas o que tá? Esse inconsciente coletivo que tá acontecendo e estava imperando ali na marca também da estética, provocativa, enfim, estava acontecendo ali naquele momento. Só que olha o perigo quando a gente está falando, eu vou conectar com as coisas que eu quero levantar a bola aqui, que é a questão da sociedade. Como a moda, ela também vai explicando a sociedade. Eu não acho que a moda transforma, eu acho que a moda explica. Daí depois eu falo por que eu não acho que a moda transforma a sociedade. Olha o problema da fragmentação das narrativas. Hoje a gente está cada um está com uma narrativa. Você recebe uma coisa, eu recebo outra. E quando você vê o bolo, você está criando a sua narrativa e eu estou criando a minha. E cada um vai olhar de um jeito. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado para não ser no ímpeto de sempre responder alguma coisa. Acho que a gente tem que começar a entender como que está esse mundo volátil e fragmentado. E onde as narrativas estão imperando pelas micronarrativas. A gente antes tinha as macronarrativas. Hoje a gente está muito focado nas micro. Eu acho isso perigosíssimo. O que meu filho recebe não é a mesma coisa que eu recebo. Ele tem uma visão de mundo completamente diferente da minha. Porque hoje a gente vai recebendo coisas muito recortadas. E vamos construindo esse patchwork. Então, a Balenciaga, o meu maior problema com ela, quando eu olho para tudo, foi uma questão ética, foi uma questão de responsabilidade de todas as pessoas que estavam ali envolvidas, tinham que ter todos esses compromissos. E eu não sei onde que tudo aquilo aconteceu e se perdeu, porque cada hora que ele falou alguma coisa, a gente não entendeu cada vez mais nada. Só que daí eu entro naquela questão. Quando é uma pessoa branca, num lugar
de uma maison, e fazendo tudo aquilo, parece que eles têm todas as licenças para errar, porque nada aconteceu. Nada aconteceu, né? Nada aconteceu. Criou-se muita coisa, eles foram cancelados por quem? Porque no mesmo momento que aconteceu tudo isso, eu fiquei acompanhando a questão da Balenciaga e eu via pessoas marcando a marca, porque eu fui lá no Instagram e falei, deixa eu ver se alguém está marcando. As pessoas não tinham nenhum problema de falar assim, estou usando esta marca no look do dia. Então, a moda, ela é política, também pode ser manifestação política, né? Pelo que você faz, pelo que você veste. Será que está todo mundo nesse movimento? Tenho minhas dúvidas, porque a gente é bolha. A gente é bolha, não pode ignorar. As pessoas que estão em Damasco, que estão sofrendo uma guerra, elas estão festejando com trapos. Elas estão festejando com roupas de 6 anos atrás. E quando vem, eu vou entrar no outro ponto, que é quando vem uma pessoa, por mais genuíno, que é linda essa carta que você leu, esse manifesto, mas virou mercadoria. Daí eu vou te falar, a dor de muita gente, no final do dia, vira mercadoria para alguém, porque eu vou vender aquele produto. Então, o que eu quero dizer? E tá tudo bem o que eu tô dizendo. A mercadoria, ela vai existir porque a gente... Não, mas achei muito bom esse ponto. Não, mas eu ainda vou discutir ele maior, porque como eu estudo cultura material e consumo, eu não tenho como desconectar a moda da cultura material e do consumo. Então, esse é o meu olhar da moda. Então, um historiador pode estar olhando para a moda de outro jeito e trazer outros conceitos. Eu tô falando da onde vem o meu olhar e as minhas significações e interpretações. Um advogado vai olhar de outro jeito, um filósofo, eu tô olhando dentro da disciplina que eu estudo. Então, quando você está olhando para a moda e você fala, ai, nossa, Damasco foi festejar. Que legal. Mas essas pessoas, para ir na rua, elas podem morrer. Só que daí ele vai, vende, a Casa Blanca vende na Farfetch. Gente, olha esses mundos desconexos. E tá tudo bem, só que a gente tem um pensador, que é o Canclini, que ele tem uma denominação que ele fala, é cidadão consumidor. Você só é cidadão quando você é consumidor. E eu vou te explicar. As pessoas que estão lá na Síria, as pessoas que estão em lugares como Gana, a gente manda nosso lixo para lá, né? A gente manda os nossos resíduos têxteis para lugares que a gente acha que não tem pessoas. Por que a gente acha que não tem pessoas? Porque se você não é consumidor, você não é cidadão. Por que hoje o preto, o indígena, eles começaram a pessoa com deficiência, né? Por que começaram a ser vistos? Porque eles começaram a ser consumidores. Quando a gente começa a ser consumidor, a gente começa a ter um olhar, porque não tem coisa que mais me dói é quando alguém fala assim, moda inclusiva, porque este mercado tem tantas pessoas. Eu falo assim, então a gente só está falando de moda inclusiva porque tem um mercado? Porque senão não poderíamos falar? Isso me incomoda. Por isso que eu falo, a moda, ela explica a sociedade, ela não transforma, porque ela está explicando tudo o que a gente é, na essência, de cidadão consumidor, de status e diferenças. E eu não estou criticando, eu estou te colocando um ponto para a gente falar que a moda, pera lá, ela é uma manifestação, sim, de um tempo. Ela explica, mas ela não é que vai salvar o mundo. O que muda o mundo é política, educação, economia, leis. Eu tenho que ter uma lei muito séria e ferrenha para que eu não mande descartes para não sei onde, aí a moda vai mudar. Porque quando tiver uma lei que pune, os empresários vão falar assim, não vou jogar 15 toneladas de lixo no Bom Retiro por dia, e não sei para onde vai aquele lugar, aqueles resíduos. Então, a gente tem que entender que o que muda uma sociedade é a macroestrutura, são macro cenários. A moda, ela explica, ela pode criar um movimento. Ela pode incomodar, mas ao mesmo tempo depois ela te dá um afago. Que bom, né? A gente tem uma roupa feita inspirada em Damasco. Mas isso só vai me dando indulgências para eu consumir e falar, tá tudo bem, não sou tão ruim assim. Me dá uma paz consumir algo sustentável. Mas sustentável não pelo que ele é sustentável, mas é porque me deixa um ser humaninho melhor. Acho que a gente não pode ficar se perdendo nas poesias, nas coisas, né? E quais eram os outros pontos mesmo? Mas aí, só em relação a esse ponto, será que ele deixa de ser válido, o desfile? Porque eu também vejo como... Ele levanta o ponto justamente para talvez uma mudança nesses macroambientes. Não? Eu acho que não. Vou te responder. Não invalida.
não acho que perde. Isso que a gente não pode ser também... As matizes existem. Não é, a gente não é tão, né? Ou aqui, nesse maniqueísmo, ou lá, ou cá. Não, essas matizes existem. O que eu quero dizer é que, assim, gente, a gente está falando de alta costura, a gente está falando de pessoas que estão vendendo na Farfetch, a gente está falando... Poxa, para mudar o mundo, cara, a Malala teve que levar tiro no rosto para ir para a escola. Me arrepia quando você sabe. Assim, então, assim, tem gente morrendo porque não tem água. Será que a gente precisa disso para mudar ou ninguém está vendo? Entende? A moda ela é esse lugar de holofote. Não, pelo contrário, a gente tem jornal aí todo dia. Eu acho que ela movimenta discussões, reflexões, mas ainda para poucos. Porque quem é que vê desfile? A minha mãe não vê. O meu filho não vê, meu marido não vê. Então, assim, ela vai falar... Mas ela tem movimentos interessantes. Eu acho que a moda, ela traz movimentos de expressões necessárias, de tendências de comportamento de consumo necessários. Mas eu não acho que ela não vai encher uma Paulista inteira e a gente vai tirar uma pessoa. Pelo contrário, teve um desfile do São Paulo Fashion Week, que eu não lembro, faz um tempo. Eu achei interessantíssimo. Eu estava dando aula na FAP. Daí eu falei assim, gente, 2018, talvez, 17, 18, não lembro. Aquele cenário bem problemático. Daí, todo mundo falando, eu falei assim, gente, só eu tô achando o São Paulo Fashion Week, tipo assim, uma alienação, porque tiveram que todos os jornalistas lá fazerem manifestações diante do que estava acontecendo realmente no Brasil. Porque a gente estava comemorando os 100 anos da Disney. Alguma coisa estava sendo falada no São Paulo Fashion Week. Eu falei, Disney, a gente está numa grande confusão, né, social. E o São Paulo Fashion Week não fez nada. Eu falei, gente, cadê o desfile parando a Paulista e fazendo a Paulista de passarela com cartazes? Ou com qualquer coisa. Não, a gente se fecha numa bolha e vai colocando as narrativas que a gente quer. Aí que é o nosso cuidado. Qual é a mobilização política que eu estou vendo? Porque eu posso ter várias. Quando a marca fala assim, eu sou uma marca que estou trazendo uma discussão sobre sustentabilidade, eu vou te falar assim, você não precisa mais fazer nenhum produto. Não faça mais nada. Se você só se comprometer em tirar todos os resíduos que estão desde a década de 60 nos mares, para mim é melhor do que você fazer qualquer produto com inovação tecnológica têxtil. Se compromete a tirar o que já está no mundo de ruim em relação à sustentabilidade. Não cria mais produto, mas a gente vai criando narrativas onde a sustentabilidade vira produto para que me diferencie. Entende meu ponto? A gente já não pode ficar sendo ou isso ou aquilo. Tem uma coisa que vai unindo. E tá tudo bem, que legal que a gente está falando de sustentabilidade. Que legal. Que legal que a gente está falando de política. Que legal. Mas eu quero falar assim, gente, é mais. É mais. Mas aí você fala, então, mais de ações do que de narrativa. Para engajar as pessoas. Eu acho que as empresas têm que ter mais ações, sim. E os governos têm que ter mais cobranças, sim. Leis e exigências que façam tudo entrar no eixo. Sim, a questão da representatividade na moda, a questão da ética na moda, a questão do descarte, dos resíduos, tudo isso tem que ser cobrado. Não é porque a moda pode criar estéticas e poesias que a gente não tem que discutir dela também como negócio, né? Eu estou falando de muitas coisas, porque você trouxe pontos e que eu acho que os pontos eles têm uma elasticidade de discussão maior. Tá? Não, perfeito. E com relação a esse ponto de talvez a gente estar indo longe, né, em discussões de políticas na moda, por exemplo, nesse caso do Pharrell. O do Pharrell, eu não sei muito bem ele como criador, digamos assim. Eu sei que ele é uma pessoa que na cena pop e, digo assim, nesse mundo contemporâneo, ele é forte e tem essa representatividade, essa força. Eu queria olhar para o Pharrell mais como esse sintoma social, né? Do tipo, as pessoas que estão fazendo muitas coisas e porque elas têm algumas imagens, elas ajudam em outros lugares. Então, o que eu quero dizer? Eu contrato o Neymar, que é jogador, e uma das grandes críticas dele no Paris Saint-Germain é porque ele não joga, né? Ele não é jogador, ele é celebridade. E as pessoas lá não queriam isso, mas qual é o limite? O que é um jogador, uma celebridade? Mas, assim, existe uma discussão. E a gente tem essa fluidez e essa pluralidade do que somos. Eu acho que o Pharrell talvez seja uma tentativa
de tudo que pode trazer como asset para uma marca. Ele é um homem preto, ele é um cara que pode trazer aí uma criatividade, ele é o cara que vai falar não só com uma elite, mas vai falar com o mundo pop. Ai, desculpa, estou me falando aqui com a mão. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que o Pharrell está muito mais explicando tudo isso que as casas querem, tem uma única pessoa. Agora, sobre o papel dele de criador e se a gente não vai poder criticá-lo, eu acho que não. Eu acho que ele vai poder ter crítica. Eu só fico me perguntando por que as pessoas questionam tanto esse lugar do Pharrell, sendo que o Raf Simons, quando entrou na Dior, e quem assistiu Dior e Eu, um documentário, o Raf Simons, ele não desenha. Ele pede para as pessoas fazerem coisas que estão na cabeça dele, porque, se eu não me engano, ele é arquiteto, ou eu não sei, ele é arquiteto. O Raf Simons, ele não tem esse know-how, né? Assim como muitos estilistas, tá? Assim como muitas pessoas que não têm o título e faz muito bem aquilo que faz. Enfim, não tô... Só que daí, com o Raf Simons, levantaram essa bola toda. Cadê o currículo dele? Cadê... Sei lá. Poxa, ele pode ter uma criatividade transformadora e muito legal, e muito boa. Eu não consigo olhar para ele, porque eu não tenho o histórico dele, assim... Do Pharrell. Eu não tenho o histórico. Então, assim, o que eu quero dizer é muito... Tô falando aqui... Ele é um cara que une muitas características para uma maison do que eles querem para esse novo momento, para esse novo mundo. Acho que essa questão de não ter a credencial... Eu vejo pessoas... Eu trabalhei com grandes empresários e grandes nomes da moda que não tinham. Eu acho que você só tem que entender do que você faz e eu acho que articular bem, né? Eu não sei mexer em Photoshop, mas eu desenho e direciono peças de design muito bem. Não sei o que eu sou. Sei lá, faço 1000 coisas, mas eu não sou uma pessoa com skill técnico nisso. Então, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado. E, de novo, eu acho muito legal essa carta que ele traz. São tantas nuances, a gente não é ou isso ou aquilo. Ele pode ser incrível como diretor criativo, mas não fazer uma coleção de sucesso. Mas isso não quer dizer que ele não é incrível, porque, de novo, a métrica vai ser sempre a venda. Então, daí a gente volta, assim. Então, a gente sempre é a mercadoria e a venda. Então, assim, os gênios, às vezes, não vendem peças. Os gênios, às vezes, são reconhecidos depois que morrem. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, acho que, com as coisas. É só isso. Eu acho que nem ser tão incisivos e categóricos, mas permitir a entender as interpretações. O mundo não é fácil, gente. É complexo. Queria eu explicar tudo em um tweet. Não, perfeito. Eu acho que esse caso do Pharrell, acho só para trazer aqui o meu ponto de vista, talvez, acho ótimo. Que é isso, gente. Aqui pra gente realmente amadurecer, eu acho que o importante pra mim é justamente ter essa divergência de ideias ou congruência também, tá tudo bem. Eu acho que talvez está indo um pouco longe esse ponto da politização. Acho que quando faz essa associação direta de quem está criticando é racista, é muito problemático. E eu acho que o Pharrell, ele não carrega um currículo que tem... Eu super entendo também esse ponto do mercado. O mercado, ele tem total razão de colocar ali uma pessoa que tem um apelo de entretenimento, que tem um apelo de cultura pop, que se comunica muito bem com uma certa geração que compra a Louis Vuitton. Para a Louis Vuitton foi uma decisão perfeita. Mas eu acho também que como aspirante, talvez, a crítico de moda, eu acho que tem que levantar esse ponto de que ele não tem um currículo voltado para o design, não tem um currículo voltado para a construção. Eu fico pensando se ele é a pessoa que vai cortar a barra de uma saia, se ele vai pegar a tesoura e vai fazer isso. Mas isso ninguém faz. Quem fazia isso muito bem, eu quero dizer assim, quem era um costureiro que a gente conhece, Karl Lagerfeld. Ele acompanhava... Perfeito. Ele era a pessoa que sim desenhava, ele era a pessoa que sim acompanhava o processo, ele era a pessoa que via o fitting, tudo. Quando a gente está falando de diretor criativo, gente, isso é um romantismo, eu acho. Trabalhei com grandes players da moda, com grandes nomes. As pessoas sabem muito bem o que querem, brifam muito bem a equipe. Mas eu trabalhei com o Ricardo Almeida. Gente, é lindo ver ele trabalhar. É lindo ver o Ricardo trabalhar. Ele é o cara da modelagem. Ele olha para você, ele fala assim, tira 2,5 aqui, tira 0,5 aqui. É um matemático. Desenha? Ele não desenha. Ele faz uma modelagem. Ele vai no CAD, ele sabe muito bem de tecido. Agora,
esperar que o Pharrell pegue uma agulha... Não. Perfeito, Eu acho que essa expectativa nem deveria ter, mas eu acho que ele vai direcionar e brifar uma equipe e trazer um repertório que aquela equipe talvez não tenha, grandioso. Desculpa te interromper, porque... Imagina. Não, é que eu acho que... Ai, será que ele vai lá cortar uma saia? Será que todos cortam? Não, perfeito. O Demi ainda não viu nem a campanha que foi aprovada. Então, por favor, né? Vamos lá, vamos alinhar as expectativas, tá vendo? Perfeito. Essa expectativa a gente não pode nem ter. E eu tenho até uma dificuldade, por exemplo, quando listam os feitos do Pharrell, dão muita ênfase ao que ele fez na moda. Eu tenho dificuldade de ver o que ele fez diferente do que o Travis Scott fez. Diferente do que a Kim Kardashian fez. É muito parecido. A Kim Kardashian lançou uma coleção com a Dolce & Gabbana, o Travis Scott lançou uma coleção com a Dior, também tem uma proximidade com a moda desde muito jovem. Então, assim, a gente aceitaria completamente a colocação do Travis Scott como diretor criativo da Louis Vuitton? Provavelmente não. Então, acho que a gente tem que ficar atento também a isso, Super. Ao currículo, porque eu acho que, principalmente, quando a gente enxerga esse cargo como tendo sido ocupado pelo Virgil, que era uma pessoa que lutava muito pelo protagonismo dos dele. Ele realmente buscava trazer pessoas, ele buscava ser mentor de muitos jovens. Eu penso que poderia ter sido um outro jovem preto ocupando esse cargo, que fosse conseguir chegar numa visibilidade e trazer a marca para um outro patamar, do que uma pessoa que já tem uma carreira muito bem desenvolvida e que não tem um conhecimento técnico para estar ali necessariamente. Sim. É que você está fazendo a comparação com o Virgil também, né? Acho que daí fica até... fica até, às vezes, desleal, não sei, porque são pessoas com carreiras, jornadas e protagonismo. Mas concordo com você. Acho que se a gente comparar sobre tudo que representava o Virgil, talvez o Pharrell não esteja com todos esses critérios, mas... o meu marido, ele brinca comigo e eu falo assim... Ai, saudades do Big Brother quando era com o Bial, né? Porque ele fala assim, mas você sempre vai comparar todo mundo que apresenta com o Bial, então é desleal diante... Então, assim, é isso. Não é que o outro tá indo ruim ou mal. É que você tá comparando com alguém que, sei lá, você tem todos os critérios. Eu tô dando só um paralelo porque eu sempre falo isso em casa. Eu falei, nossa, não aguento. Ele fala, mas você tá sempre comparando com... Isso não quer dizer que o outro não esteja indo bem ou não tá... Né? E talvez fizesse sentido mais naquele tempo, naquela época. Então, a gente só tem... que ver isso. Mas vamos aguardar, vamos esperar para ver o que vem por aí, né? Exato, perfeito. E às vezes ele vem com tudo. Pode vir com E as danças das cadeiras vão acontecer de novo, porque o que mais está acontecendo é uma dança de cadeira, né? A gente lembra mais das marcas pelas danças das cadeiras do que efetivamente porque elas estão criando, né? Perfeito. E isso é complicado, né? Porque você vê uma interrupção ali de direção criativa que vai acontecendo, enfim, não entrega o resultado esperado. E isso impacta na consistência das marcas, impacta nas imagens que elas querem passar. Principalmente quando a gente fala de uma Givenchy, por exemplo, que é uma marca que tem décadas de existência. Como que você troca o diretor criativo dessa marca a cada 3 anos, 4 anos? Qual que é a impressão que você quer deixar? Qual que é o legado que essa pessoa tem capacidade de deixar numa marca, né? Mas, eu adorei isso, porque a gente volta... O mundo anda tão doido. E aí a moda explica realmente a sociedade, porque não só a moda, mas todas as dinâmicas. Gente, não dá mais pra gente conseguir... A gente não dá mais conta da velocidade das coisas. Porque eu lembro, como eu pesquiso luxo e as narrativas, né? A minha pesquisa na USP, inclusive, é sobre as narrativas e a materialização dela. Eu lembro do filme Dior e Eu, que o Rafa, ele falava assim, meu Deus, fazer alta costura é uma coisa muito louca, porque ele tinha que fazer o prêt-à-porter, ele tinha que fazer alta costura em um tempo muito curto, né? Hoje, as marcas, elas não têm mais nem que só criar coleção, elas têm que criar narrativas todo momento no Instagram, no TikTok e não sei aonde. Então, assim, não dá mais para dar conta. Então, assim, a velocidade do consumidor hoje, frente às dinâmicas das mídias, tá muito veloz, tá muito fluida, tá muito efêmera. E o que funcionava ontem não funciona hoje, não tá mais tendo tempo de digestão. Automaticamente, isso vai caindo em todos os lugares e espaços. Como a moda ela tem essa agilidade, a gente vê muito essas trocas, mas
startup, o CEO que saiu, não sei quem que saiu, e que... Isso tá sendo uma dinâmica até que normal, mas o normal que eu digo frente à resposta da velocidade. Mas eu acho que ainda vai ter muita dança da cadeira, porque o consumidor, a gente não tem mais previsibilidade dele. É quase quem entender melhor leva. Eu acho que não vai ter mais... Quem entender melhor leva, mas a gente já entendeu que consistência e coerência não faz parte deste tempo. Assim, porque que quando a gente fala de branding, branding é o que é? A gestão da marca diante de uma coerência e consistência e frequência. Uhum. Se alguém tá coerente e consistente no mundo, levanta a mão. Porque eu não sei mais quem eu sou, o que eu faço, sei lá, eu sou tudo, né? Eu faço isso, aquilo. É muita loucura. É muita volatilidade frente às coisas. Então, as marcas que pegam essas coisas mais rápidas... Assim, dane-se, vamos ver o que vai dar. Não acho que é isso. Então, eu acho que é um desafio para as marcas de luxo ainda. Como é que mantém essência? Como que mantém história, legado para um consumidor que está surgindo aí? Inclusive, hoje tem um desfile da Balenciaga, que provavelmente a gente vai ver o Demna voltando ali, assim, completamente, sem conexão com o que ele vinha fazendo. Inclusive, pessoal, eu só queria deixar aqui um ponto para quem não leu a entrevista do Demna na Vogue Mundo, né? Uhum. Leia, porque eu acho que ela foi realmente uma entrevista pouquíssimo abordada, discutida, em que ele tem um comportamento muito contraditório, ele tem umas falas que mostram uma completa incompreensão da realidade que ele vive. Eu acho que ele caiu um pouco... Não, mas vamos partir da entrevista, que é uma entrevista que não foi pra... É uma entrevista até branda. Até a dinâmica hoje, frente entre jornalismo e fonte, ela tá muito... Eu lembro na minha época assim, se você quiser agradar, isso é publicidade. O jornalismo ele tem que incomodar. E aí eu falo, te peço desculpas e vou falar, olha, eu preciso fazer essas perguntas, mas você não respondeu. Porque ficou tão Frankenstein como já tá a história. Então, assim, acho que foi pouco abordado. Aí a questão do Demna, eu acho que ela sai da moda, transcende a moda e vai para discussões muitos de ética e marca, enfim, porque é igual o caso do Neymar. Daniel Alves. Gente, quando existe uma questão que transborda a categoria, o segmento, que é Neymar é suspeito de agressão sexual. Daniel, gente, não tem que estar na parte de esporte. Isso é na parte de cotidiano e crime, né? A gente coloca a modinha ali, mas esse lugar da moda, que é o caso dele, ele tinha que ter transcendido a discussão. Não é só quem é da moda pra falar de... Porque é muito Eu acho sério. que foi esse na minha visão, acho que esse foi um dos poucos casos que ele conseguiu sair da moda, né? Esse da Balenciaga. Eu acho que ele conseguiu chegar em política. Eu vi cantor gospel comentando sobre o assunto. Eu achei que ele conseguiu, assim... Ele conseguiu um feito que poucas pessoas conseguem, Eu acho que não, porque acho que a gente vê isso porque a dinâmica das mídias sociais, mas o Toscani com a Benetton, quando ele fazia as grandes publicidades, o Papa beijando o Hitler... Era maior. Não, ela provocava e saía do âmbito da moda. Uhum. Ela trazia discussões maiores e problemáticas jurídicas também maiores. Então, assim, existia eu tô dizendo que existia um diálogo que não ficava só ali. Entendi. Na década de 90, o Toscani acho que foi muito disso. Eu tenho uma memória aqui do Tom Ford na Gucci, objetificando muito a mulher, né? Ele coloca o logo da Gucci Que ele que fez. Que ele faz a raspagem, assim, né, da vagina, então coloca uma coisa da Gucci, uma objetificação. A Sisley, quando coloca uma menina cheirando. Eu acho que foi para lugares, mas a questão eu tô dizendo que poderia transcender outros lugares, e às vezes não transcendeu, e a gente fica em umas discussões achando que é só falar da moda, ou a moda é só roupa e não pode ter esse lugar de discussão também. Mas vamos ver o Demna, vamos ver o que vai acontecer, mas eu só acho muito preocupante como que tudo isso ninguém foi punido. Tudo acabou em pizza, né? Inclusive, eu vi essa semana que eles abriram no LinkedIn uma vaga para vice-presidente de comunicação nos Estados Unidos, mas é ínfimo, né? Assim, a gente não está falando do Demna, a gente não está falando do CEO, que também tem comportamentos que eu não sei se são tão interessantes para um CEO de uma marca. Enfim, acho que também realmente foi muito pequeno o impacto que essa polêmica acabou tendo no mercado.
E eu queria só colocar um ponto também que é interessante, já que a gente está trazendo reflexão e a gente está, né, provocando quem está escutando, quem está vendo, a gente tem que parar de direcionar para as pessoas. Sempre quando tem um problema, a gente coloca o problema em quem fez, digamos assim, fica muito em torno de um nome e se esquece de falar maior sobre o problema. Eu acho que, assim, nem que a gente, e não é cancelar o Demna. E não é... A discussão, ela é... Lógico que eu não tô passando um pano, gente. Eu tô falando assim, a gente tem que parar de colocar o ruim, assim, o foco numa coisinha. Não, gente. O que está acontecendo diante disso tudo, né? Porque senão se perde. O poder do que deve ser discutido se perde. Acho que é aí que a gente tem que sempre construir diálogo. O objetivo, acho que não é cancelar o Demna, não é acabar com a carreira dele, você nunca mais vai poder desenhar um vestido. É discutir realmente mais a fundo. O que é isso? Será que é válido cogitar o afastamento dele? Mas a gente vai cogitar o afastamento dele por uma causa real ou só porque a gente quer ver as ruínas do Demna? Não, por uma causa real, porque realmente foi muito... Para que isso nunca mais aconteça. A gente parece que está sempre querendo ver o fim do outro. Exato. A gente quer ver a dor do outro. Então, daí a gente volta para as discussões, né, das narrativas fragmentadas. Porque se viu o Demna... o Demna... Daí as pessoas nem querem saber mais o assunto. Só sei que odeio. Só sei que odeio. Você viu? Gente, sempre quando eu dou aula, eu fico... Gente, não estou falando da pessoa. Não estou falando... Porque todos são meus amigos. Trabalhei por muito tempo com essas pessoas que, às vezes, são... Eu estou falando assim, olha quando nesses lugares que a gente ocupa de privilégios ou por ter que ter decisões muito rápido, a gente não se retira e se coloca numa visão macro. Então, eu quero dizer assim, se vocês estão aqui hoje é para que vocês sejam melhores nas decisões, para que vocês sejam melhores e coloquem um ponto. Gente, só tem um ponto. Será que não gera um ruído aí? E quanto mais diversa uma equipe, mais pontos você vai ter. Porque eu, Andréia, mulher branca, de olho verde, enxergo o mundo de um jeito. Porque eu estou em lugares... Não estou falando que a minha trajetória ela foi mas eu estou num lugar de privilégio. Eu não posso ignorar que a minha visão ela vem com repertórios de um lugar. A outra, então, assim, a gente tem que começar a tomar cuidado com essas narrativas, que elas são importantes e necessárias para serem discutidas. Perfeito. Acho que é o meu ponto. Eu queria entrar agora num outro tema que eu acho que ele é muito importante para a gente entender como a moda funciona, que é a estrutura, de fato. Como que funciona essa divisão de coleções, enfim, como que as marcas dividem, como que acontece no Brasil e fora do Brasil. No livro Moda, uma Filosofia, o Lars ele divide a moda em 3 frentes, né? O luxo, o industrial e as ruas, que são coleções, são roupas criadas a partir de subculturas. Como que você enxerga essa divisão, se ela está correta? E aí a gente também já pode até entrar em como que é dividida as semanas de moda. Eu acho que... Não, é isso. O Lars, ele traz e ele segmenta e categoriza de uma forma que fica didática, tudo. E ele é um filósofo também, né? A gente não pode esquecer também dos olhares. Só que a gente também tem que entender que quanta coisa mudou e vai mudando pra gente... A gente tem que sempre atualizar muitas coisas dos autores que a gente lê, né? Assim, Zimmel, o Lars, a gente tem o Lipovetsky, lógico, ele é... O Lipovetsky, ele é muito atual, porque ele ainda escreve, né? Ele é um contemporâneo. Então, a gente tem que sempre olhar e falar, peraí, até onde a pesquisa desse cara, até o olhar desse cara, quando foi publicado, conseguiu ir? Então, sim, respondendo, tem o industrial, tem a questão do luxo que ele fala, né? E as ruas. Isso. Vamos falar do... Vou tentar colocar aqui de como que acontece. A gente tem as maisons que fazem parte da alta costura. Quem faz parte da alta costura? Marcas que estão dentro de algumas regras, que a alta costura ela é uma patente francesa, ela pertence, Perfeito. Né? Eu só vou entrar nesse tema das regras, porque eu acho que tem uma discussão que está um pouco desatualizada, porque, de fato, a Federação de Haute Couture, ela não atualiza, ela não deixa ali disponíveis quais são as regras. Nem o site atualiza, né? Que é uma loucura, entender o site deles. Nem o site. Mas aí a gente tem 3 divisões, que são as maisons de Haute Couture, de fato. Eles têm as correspondentes, que são maisons que correspondem aos seus países na Semana de Moda em Paris. E tem as convidadas, que são maisons que têm que ter ali um número de votos para elas conseguirem participar da semana.
E aí, quais são as regras? Porque tem algumas que eu tô vendo muita gente comentando nos últimos meses, mas elas estão desatualizadas. Então, a gente tem como regra que são roupas feitas sob medida, roupas feitas à mão. Tem que ter pelo menos 2 ateliês, um cuidando de tailleur e outro de flou, que é mais vestido e saias, enfim. Tem que ter pelo menos 20 colaboradores. Tem que desfilar 2 vezes por ano, com 25 looks por desfile. E cada peça tem que ter, no mínimo, 3 provas de roupa. Ou seja, a gente tem ali algumas regras que, por exemplo, o ateliê tem que estar no Triângulo de Ouro. Que ela, é de ouro, isso, desculpa. Que ele não existe mais essa regra, porque o ateliê, por exemplo, da Schiaparelli fica na Place Vendôme, que inclusive está aqui atrás da gente. O ateliê da Valentino também não fica no Triângulo de Ouro. Enfim, então essa regra também já caiu. E eles vão se atualizando sempre, porque realmente tem que manter ali a tradição, mas também tem que atualizar porque os tempos mudam, né? Não tem como mais uma maison pequena, por exemplo, produzir 50 looks para uma coleção, porque é um custo muito alto. Sim. A alta costura, ela é para uma dinâmica muito mais de imagem de marca. E também tem a questão da regra que você não pode ter uma mesma cliente no mesmo continente, você só pode fazer 2 peças de um mesmo look. Pelo menos essa era uma das regras que tinha. Eu não sei também se mudou, mas assim, se eu, Andréia, sou consumidora de alta costura e pedir que, né, mesmo sendo feito sob medida para mim, e eu moro em São Paulo, aqui na América Latina não pode ter uma cliente com esse mesmo look, digamos assim. E a gente tem, então, os membros permanentes, os correspondentes e os convidados. Eles mudaram agora, não é mais permanente, é haute couture. Eles falam... E aí, só para deixar claro também, a Balenciaga, por exemplo, que desfila na semana de haute couture, eles não são haute couture, tá? Só para deixar claro, eles não fazem parte de fato disso. Não é uma maison de haute couture. Ele mesmo desfilando, nem faz parte de como convidados. Eles não estão na categoria de convidados. Eles estão na categoria de convidados. De convidados. Mas eles não estão na categoria haute couture. Porque tem uma certa hierarquia. Não, a hierarquia sim, dos permanentes, os correspondentes e os convidados. Quando eu estudei, e podem ter mudado os nomes. Mas todos fazem alta costura, entende? Se você está no membro convidado, você tem que se provar que um dia você pode ser correspondente. Armani Privé está como correspondente, porque ele não ser francês... Exato. Ele não pode ser o permanente. Mas é quase como se quem tem o DNA de fato, quem poderia dizer de fato que é haute couture, são na categoria haute couture. Entendi como... a minha compreensão era muito sobre todos fazem, mas a escadinha diante de como você está nessa dinâmica que é... Você é correspondente, mas se um dia fizer qualquer coisa, você pode sair. A Chanel, por ser permanente, nunca vai sair deste clã. Mas acho que é só para entender, acho que a questão essa é uma questão até mais técnica, mas assim, existe, então, a alta costura, existe o prêt-à-porter, existem as marcas que a gente pode trabalhar ali, que não é um prêt-à-porter luxo. Quando eu estava dizendo aqui prêt-à-porter, não é só o pronto para vestir, mas é o prêt-à-porter luxo das grifes, né? Pronto para vestir das grifes. A gente tem as marcas ali premiums, digamos assim, que está entre um luxo, mas ela não é luxo, mas ela tá ali tá no limitador. E a gente tem o fast fashion, né? Daí... A dinâmica, daí eu estou fazendo paralelo com o Lars. Ele coloca industrial, ele coloca no luxo e ele coloca de rua. O que é uma moda de rua? A C&A é moda de rua ou ela é industrial? Entende? O que é a moda de rua em si? O prêt-à-porter, porque ela tem uma aura de uma marca, mas ela é feita em série, ela não é industrial... Eu fico com os questionamentos, perfeito, entende? Assim, perfeito. eu acho que eu entendo como ele categoriza. É um ponto de partida, mas é isso. São tantas coisas que a gente pode... Porque você fala, o Isaac Silva. O Isaac tem ele é um artista ali que coloca na roupa dele. Estou falando aqui, né? O Isaac aqui, o criador brasileiro. O Isaac faz uma coisa muito legal. É autoral, tem alma. Não entrou numa pasteurização, numa escala. Mas o que é o Isaac? É de rua? Ele é Porque o Isaac, eu colocaria ele dentro de uma moda autoral, de um design ali muito único.
com manifestações políticas e culturais muito importantes no seu DNA, mas eu não vejo o Isaac industrial e nem acho que ele é de rua. Eu acho ele autoral, sabe? A moda autoral. O que é Ronaldo Fraga? Ele não é industrial, ele não é luxo, mas é uma autoralidade original. Então, assim, eu tenho umas discussões sobre as categorias. Não, perfeito, porque eu acho que está super aberto, né? Eu acho que ele traz aqui como... Também é um livro, assim, escrito em 2004, se não me engano, por um filósofo, justamente, uma pessoa que não é da indústria. Mas eu acho que a gente hoje vive um outro momento que a gente tem várias categorias de marcas presentes em vários outros segmentos. Exato. E aí, com relação às semanas de moda, a gente tem, então, em janeiro, o Prêt-à-Porter masculino, que também acontece em junho, e sempre antecedendo a semana de Haute Couture. E aí, sempre seguindo aquele roteiro de Londres, Milão, Paris, porque... Nova York, começa em Nova York. Mas eu acho que o masculino não tem Nova York, né? Putz, você me pegou agora, não tem? Eu acho que não, eu acho que ele começa direto em Londres. Nossa, eu acho. Tem tantas partes, porque assim, e tudo acontece, pode ser, eu acreditava que tinha, pode ser, começar por Londres. É. E tem alguns que já estão, marcas que estão fazendo masculino e feminino juntos, daí Perfeito. Você fala, pera, tá lá, não tá... Que eu acho muito interessante, consegue contar uma história única, né? É isso. Faz sentido separar? Faz sentido? Não sei também. Acho que aí tem que entender as dinâmicas até do próprio business, né? Perfeito. Porque aí vem a semana de Haute Couture, em julho, e depois outra em fevereiro. Depois vem a semana de Prêt-à-Porter feminino, em março, e depois outra em outubro. Então, acaba ficando bem perto, tirando as coleções de pré-outono, resort, enfim, várias outras coleções. Uma produção gigantesca de roupa. Mas, enfim, eu acho que a gente está caminhando aqui para o final, então eu vou deixar uns minutinhos para você fazer umas conclusões sobre tudo que a gente falou, que foi muita coisa. A minha conclusão que fica é sobre quanto é complexo falar sobre moda e sociedade, como é complexo a gente tentar categorizar pessoas, consumidores, criativos. Acho que a grande questão, e acho que o nosso papel, eu acho assim, você está começando um projeto incrível, eu quero desejar luz para ele, porque... Essas discussões e essa disseminação, ela é muito importante. Leva tempo. Quanto tempo a gente vai ficar aqui, né? Ficamos aqui e passando por pontos. E assim, se eu tivesse meu caderninho aqui, eu ia levantar várias bolas, anotar... Dá pra fazer uma pesquisa aqui. Dá pra gente criar reflexões. Mas a gente tá querendo ter respostas muito rápidas para as coisas. E eu não tô falando só sobre a moda. Eu estou falando na vida, né? A gente quer ter tudo na vida, assim, né? Não, calma. Como é que você está reagindo, né? É muito sobre a gente. Então, o que eu deixo de reflexão é calma, digestão, compreensão, interpretação e que a gente possa levantar reflexões para discutir ética, para discutir coisas realmente que devem ser mudadas. Eu acho que a moda ela é um caminho incrível para entender a sociedade. Acho que a moda ela é um caminho incrível para a gente ter sensibilidade, para a gente se emocionar. Mas, ao mesmo tempo, a moda, no final do dia, para muitas pessoas, né, a maioria, ela é só um produto. Ela é só uma roupa. O trabalho da reflexão, o trabalho de discussão é nosso. O meu marido, meu filho, a minha mãe, eles não querem isso. Uhum. Assim como, para muitos, o cinema é só entretenimento, para outros poucos, o cinema é uma indústria da arte, das grandes discussões de estética, figurino. Mas, pra mim, meu amor, eu só quero ver um filme e rir, ou chorar. Eu tô dizendo muito de uma forma... É óbvio que eu olho o filme e me emociono, mas... e entendo todas as propostas de mudança, né? Só que é isso. Cabe a quem discutir o cinema dentro de propostas diferentes. Eu vou te falar só um porquê. Adoro fazer essas conexões. Quando teve a época do Coringa e do Parasita, eu tava falando, gente, como assim o Coringa não ganhou? Como... Daí, eu tinha amado o Parasita também, mas eu tinha visto o Coringa e eu saí chorando, fiz um textão, foi uma coisa incrível, mexeu comigo. Daí o meu amigo, fotógrafo, eu entrei na agência, a gente foi discutindo, ele falou assim, Andréia, você viu como o filme foi construído? Ele é todo de cima pra baixo, daí ele sobe. Daí eu olhei e falei assim, é verdade! Meu Deus do céu! Mas assim, eu tava tão olhando para alguns pontos, né? Dele falou assim, você entendeu? Eu falei, não, tem que ganhar mesmo. Então, esse papel da discussão tá aqui.
Mas quem tá no cinema tá vendo outra coisa e tá tudo bem também. Uhum. Não é todo mundo que vai mudar a área. A gente tá no lugar do campo da pesquisa, da discussão, da reflexão. Esse é o nosso papel. Uhum. E transformar lugares melhores, mais éticos, com menos ruídos, com menos Dêminas, com menos Tom Fords e João Galiano. Eu tô falando no papel onde eles erraram. Tô dizendo porque... Não desmerecendo todo o legado que eles deixaram. Não desmerecendo. Eu não tô falando do papel do criador. Eu tô falando com menos pessoas que a gente conhece que falam, meu Deus do céu. E a gente pode ser melhor. Eu acho que é isso. Eu não tô falando que eu sou perfeita. Uhum. Mas se você já se colocar num lugar de reflexão, dentro da profissão que você atua, você já erra menos. Eu acredito nisso. Então é isso que fica para mim de reflexão e que eu gostaria que todos os seus convidados pudessem trazer esses pontos que incomodam mesmo e que refletem. Às vezes a gente vai perguntar mais do que responder. Perfeito. Eu acho que aqui é realmente esse espaço que eu estou abrindo para a gente discutir, para gerar reflexão, para a gente tocar em assuntos que podem ser feridas para a moda, que a gente pode deixar passar despercebido muitas vezes, mas esse é realmente o nosso objetivo, o meu objetivo com esse podcast. Quero agradecer muito a Andréia, acho que a gente passou por temas super interessantes, importantes, desde do que é a moda, do papel da política na moda, de como que tem essa intersecção de diversos temas, de como que funciona jornalismo, as semanas de moda, enfim, a gente conseguiu passar por bastante coisa. Agradeço quem assistiu esse episódio, quem ouviu até aqui. No Instagram também tem um outro conteúdo que eu estou criando que é paralelo ao podcast. Enfim, tem conteúdo que sai do podcast, mas também tem uma outra parte super interessante. Então, vou pedir para vocês ir lá e checar. De se inscrever no canal também. E agradecer muito. Bom, esse foi o primeiro episódio da primeira temporada. Semana que vem tem mais. E também trazendo muito mais reflexão de um tema muito interessante também. Já que você está falando aí de Instagram, posso fazer meu jabá? Claro! Eu queria, então, convidar todo mundo também aqui para seguir a página no Instagram da IEM, que é o meu hub de plataforma de conhecimento. É IAM. @IAM. Inteligência e moda. Então, lá tem um mundo Queria escrever mais, queria fazer mais coisas, mas a proposta é reflexão por meio da estratégia de marca, por meio da semiótica, da antropologia, né? E por essas perspectivas. Eu acho que é da onde eu fui criada, ali, o olhar mesmo. Então, é um convite e você estará lá, porque eu quero divulgar com a maior felicidade do mundo. Muito obrigado, estou muito feliz. Bom, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E até semana que vem.